Bom dia, amigos. Hoje é dia 24 de março de 2020. Estamos plena semana em que a curva de contágio do coronavírus sobe. Eu continuo pedalando, porque se eu não pedalar, a bicicleta cai, né? A bicicleta cai, ela vai tombar. O que a gente ouve e vê toda hora na mídia é uma proliferação da contaminação do pânico. Vocês percebem, cara, que pra tudo quanto é lado que você vai ver, é só coronavírus, é isso, é letalidade, é aquilo. Eu tenho tentado absorver todas essas informações para tentar achar uma síntese de tudo isso e uma conclusão. E a única conclusão que eu chego é que estão criando um caos social, um caos na informação e um caos econômico. Presidente, senhores deputados e deputadas, eu quero só dizer o seguinte: eu sou médico, eu fui gestor 8 anos de saúde do estado do Rio Grande do Sul e enfrentei várias epidemias, inclusive a pandemia do H1N1, que vai ser que em números, inclusive em letalidade, muito mais grave do que o do coronavírus. Eu quero dizer só que não tem nenhuma irresponsabilidade no que eu estou falando. É um problema sério que tem que ser tratado, porém a questão tem que ser tratada fazendo higiene das mãos, se recolhendo quem está com febre ao isolamento, a família se recolhendo à quarentena quando aparece alguém com febre, e essas são as medidas básicas que tem que fazer. Parar a aula não muda nada, não tem nenhum trabalho, nada, nenhuma pesquisa que mostre diferença. Fechar shopping, proibir transporte urbano, isso é para quebrar a economia do país. Isso vai quebrar e causar danos graves. Nós temos que preservar a saúde da população e... Só para terminar. Temos que preservar a saúde da população, garantir que ela tenha saúde, e disso eu entendo muito bem, né, e trabalhei muito por isso, né, mas quero dizer que as orientações do ministro Mandetta estão corretas, está tomando todas as providências, e em nenhum momento o ministro mandou parar a aula, em nenhum momento ele mandou fechar shopping, em nenhum momento ele falou para suspender transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso está quebrando a economia do país, vai quebrar. É uma cadeia que começa na loja do shopping e vai parar de vender, para a indústria de produzir, e vai ter desemprego em massa. Vai ser a maior recessão da história recente, pelo alarmismo, pela falta de cuidado no trato dessa questão, que é uma questão delicada. Nós temos que ter equilíbrio e dizer para a população que não é momento para pânico e que ela tem que ser cuidada baseada em dados da ciência e não em vontade do deputado Otônio. Desses que estão proliferando essa informação tão tranquilo, não é verdade? Tem muita gente aí, muita empresa aí que é interessante ficar proliferando. Qual o interesse? Quem é que está bancando essas informações? Ah, não, são informações de cunho social para prevenir o quê? Prevenir o quê? Eu vi esse deputado federal, esqueci o nome dele, mas como é que é o nome dele? Não lembro o nome dele. E o tal do Átila, a diferença de um e o outro. Eu vi a quantidade de visualização que esse Átila... É impressionante, 1 milhão de visualização em cada vídeo que ele lança. O que ele é? Ele falou enfim, que é um cientista, que trabalha com epidemiologia, desenvolveu vacina, trabalhou com ebola, isso, cara, na boa. Quem é esse cara na fila do pão? Pra que tanta visualização? Ninguém conhecia ele, parece que o negócio está sendo dirigido para isso, dirigido para criar o pânico. O cara falou que mais de 1 milhão de pessoas vão morrer aqui no Brasil. Rapaz, eu corto o meu Bilal fora se isso acontecer. Eu tenho certeza que não. Porra, ele tá mensurando isso em quê? Em que estudo? Do SARS? Do H1N1? Do influenza? São doenças muito mais letais do que o corona. O corona é uma doença nova. Uma doença nova não. O Covid-19. Porque o corona ele foi patenteado enfim, na empresa que patenteia lá nos Estados Unidos, em 2007. Tá aí, eu vou mostrar uns vídeos
e algumas informações que são muito importantes. O depoimento desse deputado, que eu não me lembro, vou colocar aí o nome dele, enfim, fazendo comparativo com esse Átila, e você vai tirar suas conclusões, porque eu também sou mais um na fila do pão falando de Covid ou de óxido, como é que é? Óxido clorina? Óxido clorina, é isso? Essa medicação que está revertendo alguns quadros, foi muito utilizado na Itália, conseguiu recuperar, inclusive pessoas de certa idade, de 70 anos acima, a reverter todo o quadro de contaminação do Covid. Então é muito importante que você tire as suas conclusões e não entre nesse pânico, porque me parece que também é uma jogada por vamos travar o país, vamos travar a economia, e lá na frente você vai ver esses mesmos que estão travando os estados, os acessos, serem candidatos à presidência e falando que a culpa de tudo que aconteceu naquele momento foi do Bolsonaro. Como a culpa toda é dele. Eu não votei nele, eu votei no Mourão, tá? Pra mim eu quero que ele, Flávio, o Carlos Bolsonaro, Eduardo, vão tudo pro inferno. Não tenho político de estimação, não tenho. Mas uma coisa eu vou te dizer, ele tá fazendo que se fosse muitos outros gestores não estariam, porque ele é um cara de coragem, tá mostrando isso, principalmente falando, gente, o país precisa funcionar, o país precisa trabalhar, o país precisa gerar riqueza, inclusive produzir máquina, respirador, produzir insumos hospitalares, EPIs, equipamentos de proteção individual e higienização. Porra, senão nem alimento você vai ter para dentro da sua casa. Então vamos fazer esse país funcionar. Quem instala estado de sítio é a União e não governador de estado. Governador de estado tem que cuidar do seu estado. Tem que cuidar. Ah, vamos gerir. Então vamos fazer o seguinte, fazer igual eu ouvi a opinião do espanhol lá. Para todo esse povo que tá tranquilo e vai receber o seu salarinho, o seu soldo no final do mês, corta para eles também o salário. Corta para todo mundo. Ninguém vai mais receber. Beleza? E vamos ver. Eu quero ver se ninguém receber salário. Você imagina, funcionário público, servidor público que não receber salário, político que não receber salário durante 2, 3 meses, o que acontece com a gestão desses governadores? Então vamos falar sério, não vamos instalar o caos, propagar o medo. O que está se contaminando é o pânico, é isso. Mas quem sou eu? Quem que é o Elvio na fila do pão para falar disso? E quem que é esse Átila para falar disso? Agora esse deputado, esqueci o nome dele, pelo amor de Deus, esqueci o nome dele. Mas esse deputado, ele fez no Rio Grande do Sul, em combate com o H1N1. Eu queria aqui fazer uma manifestação sobre um assunto que está realmente preocupando o Brasil e me preocupa em particular, pela minha atuação na área da saúde, que é a questão do coronavírus, né? Eu quero manifestar aqui minha preocupação com o pânico que está se tentando disseminar na população em relação a essa epidemia, né? Essa epidemia, eu fui gestor público, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil, né, quando entrou pelo Rio Grande do Sul, e tive uma experiência que me ensinou muito em relação às pandemias e epidemias. Os vírus obedecem a um padrão de contágio semelhante, uns pouco mais, contagiam um pouco mais rápido, outros contagiam um pouco menos, têm ações diferentes como o vírus, mas eles têm um padrão que nos permite prever como é que vai acontecer uma epidemia. Está se traçando um quadro, está-se dia e noite, através de meios de comunicação, transmitindo para a população um quadro gravíssimo que vai acontecer e que provavelmente não vai acontecer, né? Mas está se assustando muito a população, né? E com isso está se tendo um impacto grande na economia. As pessoas estão com medo de sair na rua, as pessoas estão com medo de comprar, as pessoas estão com medo de estar sendo aconselhada a ficar em casa. Já tem uma campanha na internet, fique em casa, não saia de casa, né? E eu quero dizer que isso não vai interferir na evolução da epidemia. Suspender a aula não muda a evolução da epidemia. Eu tenho os trabalhos publicados, são 5 trabalhos, se eu não me engano, em todas as pandemias que ocorreram, principalmente nas últimas,
sobre suspensão de aula e resultado da pandemia, da evolução da pandemia. Não adianta nada. Isso é muito mais para o gestor dizer que está fazendo alguma coisa do que para ajudar a população. Eu acho que tem que ter equilíbrio, tem que se parar de botar medo na população, dizer que isso é uma epidemia viral, que segue um padrão que as outras seguiram. O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1 só o ano passado matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, 2 por dia. E ninguém falou nada. Não saiu uma notícia no jornal. Não se fez transmissão 24 horas para assustar a população. Essa epidemia, ela está agraçando com mais intensidade nos países frios. Nos países quentes ela vai ser mais branda. Tudo indica que será mais branda. Quando se fala da epidemia na Itália, parece que a Itália toda está dominada pela epidemia. Não é verdade. O risco da Itália é uma região da Itália, que é a Lombardia, onde se somou uma epidemia de H1N1 com a epidemia do coronavírus, e onde tem uma população idosa enorme, maior que a do Japão proporcionalmente à população da Lombardia. Então são coisas muito específicas. Tem governantes querendo parar tudo, botar todo mundo de quarentena em casa, até para resolver o problema político deles e para mostrar que estão fazendo alguma coisa, inclusive em período eleitoral. Tem que ter comitê científico, tem que ter pessoal os infectologistas, os epidemiologistas, orientando os prefeitos, os governadores. Não é um absurdo fechar shopping, é um absurdo proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia, vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia, que vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas terminou tudo, mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda, e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do pânico que está se instalando na população, que aí justifica tudo. Esse decreto de calamidade do presidente, ele é importante, porque ele trata não da epidemia em si, ele cita a questão da epidemia, mas ele trata da questão econômica. Nós temos que nos preocupar se a epidemia termina logo, ela tem um ciclo. Quanto mais gente... a epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Então nós temos que entender essa evolução. Nós temos rede, o ministro Mandetta está agindo com toda a correção, tem toda a cobertura para atender, está cuidando disso, para atender a necessidade. E a epidemia não pode destruir a economia do Brasil. Eu lembro de novo o que aconteceu com a H1N1. Nós mantivemos toda a atividade econômica do país e isso não alterou em nada. Obrigado.